meu irmão, olá, minha irmã, você que nos assiste pelo canal do YouTube, o amor de Deus está no ar. Hoje, a Igreja Católica Apostólica Brasileira celebra o quarto domingo do tempo ordinário. Aqui na Diocese de Campina Grande, nós chamamos de tempo da missão, que é a primeira etapa do tempo ordinário, com a nova proposta litúrgica, só utilizamos aqui na Diocese de Campina Grande, com a autorização do nosso bispo Dom Júlio Paiva, o tempo da missão. Tempo da missão que começa com o batismo do Senhor. Eu gostaria de refletir com você primeiro aqui a carta de São Paulo aos Coríntios, o seu capítulo 7, versículo 32 ao 35. E Paulo começa exortando da seguinte forma: eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. Ora, Paulo está falando de um tempo de perseguição, ou em um tempo de perseguição. Eu vou lendo e a gente vai vendo o contexto em que Paulo escreve aos Coríntios. As pessoas, a comunidade, estavam vivendo, vamos dizer assim, duas questões que perturbavam a comunidade. Um momento escatológico, onde estavam preocupados, estavam pensando na segunda vinda do Messias, achando que a segunda vinda de Jesus ia ser uma vinda rápida, né? Estavam ansiosos, esperando, e estavam passando por perseguições. Todo o Império Romano ainda continuava perseguindo os cristãos para impedir que a mensagem de Cristo se propagasse. E aí Paulo escreve para eles: irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Paulo está fazendo essa exortação, não colocando à parte quem é casado, mas ele coloca que aquele que não é casado, ele dispõe de mais tempo para servir ao Senhor. Ele não quer dizer que o casado, ele não sirva para servir. Olha só, ele não sirva para servir ao Senhor. Paulo não quer dizer isso. Ele está falando em um contexto de perseguições em que a comunidade deve estar livre de preocupações para se concentrar naquilo que o Senhor lhes indica. E continua: do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e de espírito. Ele vai e faz essa colocação porque realmente ele valoriza. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que quem é solteiro, quem não tem outras preocupações, tem mais tempos para vivenciar somente as coisas do Senhor. E aquele que tem compromisso, casado, ele fica preocupado com as coisas do mundo. Veja que o mundo aqui que Paulo coloca, por exemplo, não é aquele mundo colocado pelo evangelista São João. O mundo que é contrário ao mundo espiritual. Mas o mundo aqui para Paulo está se referindo às coisas passageiras no sentido de preocupações. O homem casado tem que colocar a comida em casa. Quem é casado tem que trabalhar. Quem é casado tem que preocupar-se com a escola dos filhos. E aí por diante, meus irmãos. Mas Paulo não está menosprezando de forma nenhuma. Paulo está colocando o cuidado que devemos ter para não colocar as coisas do mundo acima de Deus. O homem casado, a mulher casada, ela começa o reino de Deus dentro de sua casa, cuidando dos filhos, cuidando das coisas, trabalhando, mas nunca colocando tudo isso acima de Deus, né? Por exemplo, se a pessoa diz assim: eu não tenho tempo para rezar porque vou trabalhar. Eu não tenho tempo para me reunir com a família para rezarmos, para agradecermos a Deus, porque o trabalho está me consumindo. Aí tem alguma coisa errada. Dividamos o nosso tempo com a família e com Deus. Os apóstolos de Cristo, alguns eram casados, outros eram solteiros.
Jesus, em outra ocasião, vai dizer que uns se fizeram eunucos, pelo serviço do reino de Deus. Outros, os homens, o fizeram assim, como eram aqueles que serviam os faraós, que serviam os reis, precisavam ser eunucos para assim não ter desejos sexuais. E aqueles que nasceram assim e aqueles que, por vontade própria, pelo serviço do reino de Deus, assim desejaram. Jesus deixou livre. A igreja brasileira, por exemplo, nós temos padres casados, temos padres solteiros, e assim vai servindo, e assim todos vão servindo a Deus, conforme o chamado que Deus lhe fez. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe neste domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de dar o seu joinha, colocar seu comentário, ativar o sininho e motivar outras pessoas também a se inscreverem, porque é a partir dele que o Evangelho de Jesus pode chegar às pessoas.